Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, bem-vindo, bem-vinda ao nosso encontro de hoje. Os nossos corações, nossos ouvidos estejam bem atentos para acolher a palavra que o Senhor nos dirige. Como é bom ter esta oportunidade de poder ouvir a voz de Deus. A própria Escritura nos ensina que nós não podemos ser somente ouvintes, mas praticantes da sua palavra. Mas é preciso ter um discernimento, uma clareza. Por isso, façamos este esforço de aproveitar bem este momento, abrindo o nosso coração, preparando o solo para receber esta semente do Evangelho, de modo que ela possa germinar, ela possa crescer, produzir muitos e bons frutos. Por isso eu te convido a mais uma vez acolher com amor, com carinho, com generosidade a mensagem do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Vós deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Em verdade te digo, falamos do que sabemos, e damos testemunho do que vimos, porém não acolheis o nosso testemunho. Se não credes quando vos falo das coisas da terra, como crereis quando vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crer tenha nele vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, para contextualizar o trecho do Evangelho que nós terminamos de escutar, é uma continuidade desse diálogo profundo de Jesus com Nicodemos. Como sabemos, Nicodemos fazia parte do grupo dos fariseus, que consideravam ser aqueles que eram os intérpretes da lei e da vontade de Deus. No entanto, esses tinham dificuldades de acolher, compreender que Jesus fosse o Messias, o enviado pelo Pai. No entanto, Nicodemos, ao contrário de outros fariseus, que ao longo do Evangelho vão cada vez mais crescendo numa tensão, num conflito com Jesus, Nicodemos manifesta uma abertura, um desejo de conhecer melhor quem é Jesus, porque vê nos sinais realizados por ele que, de fato, ele vem de Deus. Por isso, esse diálogo de Jesus com Nicodemos pode também remeter ao diálogo que cada um de nós deve fazer com Jesus. Um diálogo que aquece o coração e que abre os olhos para a fé. O trecho que nós escutamos começa dizendo assim: vós deveis nascer de novo. Esse nascimento de novo não é um nascimento meramente físico, tanto que um pouco antes o Evangelho já havia dito: quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não se trata aqui do nascimento da carne, mas se trata do nascimento do alto, do nascimento do Espírito. É preciso, para entrar na lógica do reino de Deus, este nascimento do alto. Pelo batismo nós nascemos do Espírito e da água, nascemos do alto, mas precisamos todos os dias renovar esse nosso nascimento. Por isso fica o apelo para cada um de nós, permitir, pela ação do Espírito, que sejamos renovados cada dia neste nascimento novo, o nascimento do alto. Em seguida, Jesus vai falar desta necessidade de nos abrir à ação do Espírito e não querer
fazer com que a nossa vontade seja imposta, mas ao contrário, nos abrir à ação de Deus. Diz assim: o vento sopra onde quer e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Não se pode, meu irmão, minha irmã, manipular a ação do Espírito em nossa vida. Não somos nós os donos de Deus. Não somos nós quem determina quem é Deus e o que Ele deve fazer. Mas é o contrário. Somos nós quem devemos nos dispor à ação do Espírito. Ele sopra onde quer. Nós não temos o controle sobre Deus, como às vezes temos esta pretensão de querer controlar a ação de Deus como se Ele fosse uma posse nossa. É o contrário. Somos nós quem pertencemos a Deus. É isso que Jesus está aqui ajudando Nicodemos a compreender, a ação do Espírito que sopra onde Ele quer e que nós não podemos manipular e controlar a ação de Deus na vida das pessoas. E o Evangelho continua então dizendo assim: Nicodemos lhe perguntou: como isso pode acontecer? Veja as dificuldades que tem Nicodemos de compreender este novo nascimento, porque ele imaginava somente o nascimento físico, que era voltar de novo ao ventre materno para mais uma vez nascer, mas não se trata deste nascimento. Ao que Jesus lhe responde: és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Isto é, conhecia as Escrituras, mas não se abriu para o Espírito, a ponto de reconhecer do que se tratava este novo nascimento, o nascimento do alto, o nascimento do Espírito. Isso pode acontecer conosco também. Pode ser que às vezes conhecemos muito a Escritura, mas o nosso coração está fechado. Não se abre para a revelação de Deus, não se abre para esta realidade nova do nascimento do alto, do nascimento do Espírito. Então, de forma solene, Jesus diz assim: em verdade te digo, falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. É interessante porque aqui Jesus começa a falar da sua origem. A sua origem é o Pai, a sua origem é divina. Ele vem de junto de Deus. Ele fala do que sabe e do que viu. E justamente sabe daquilo que experimentou do Pai, aquilo que ele viu do Pai. E continua: porém, não acolheis o nosso testemunho. É a dificuldade que tinham os judeus, sobretudo o grupo dos fariseus, em acolher o testemunho de Jesus. Ele que vem de junto do Pai, que conhece o Pai, que viu o Pai e que veio a este mundo para revelar o seu rosto. No entanto, muitos não acolheram este testemunho. E aí Jesus vai falar dessa dificuldade. Veja bem, se não credes quando vos falo das coisas da terra, como crereis quando vos falar das coisas dos céus? O fechamento de coração dos mestres de Israel daquele tempo. E o evangelho que nós escutamos continua assim: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, para falar desta sua intimidade com o Pai. Ele vem de junto do Pai e a sua missão aqui, nesta terra, não é outra senão revelar o rosto do Pai. A missão de Jesus é mostrar quem é o Pai. No entanto, os mestres não têm esta capacidade de abrir-se para esta novidade através do novo nascimento. E continua Jesus com esta comparação bonita: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crer tenha nele a vida eterna. Esta comparação é bonita, porque no deserto Moisés levantou uma serpente como sinal de salvação. Todos aqueles que eram mordidos pelas serpentes, ao olhar para este sinal, eram curados. E Jesus fala que o Filho do Homem também será levantado. Aqui aponta para a sua morte na cruz. Ele será levantado no madeiro da cruz, mas será levantado no madeiro da cruz como sinal de salvação. Por quê? Porque todo o que nele crê terá a vida eterna. Portanto, meu irmão, minha irmã, hoje nós somos convidados a voltar o nosso olhar para Jesus.
Ele que é levantado diante de nós como sinal de salvação. Olhar com confiança para a cruz e acolhê-lo pela fé. Afinal, através da fé, já experimentamos a eternidade de Deus. Por isso, renovemos hoje a nossa fé em Cristo, o crucificado e ressuscitado. Convido você, meu irmão, minha irmã, ao terminar este nosso encontro de hoje, a se abrir para a ação do Espírito, para o novo nascimento. Renove a sua fé, a sua esperança, o seu amor. Olhe para Jesus, olhe para a cruz, porque nela está a nossa salvação. Renovemos a nossa fé, porque pela fé entramos na eternidade de Deus. Dirijamo-nos ao Pai e façamos a nossa oração. Divino Pai eterno, te agradecemos por mais esta ocasião, por esta oportunidade de escutar a palavra de teu Filho Jesus. Te pedimos a graça de permitir que esta palavra transforme a nossa vida e, sobretudo, que saibamos testemunhá-la em nossas ações. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.